toda a glória seja dada ao Senhor, amém? Boa noite, vocês estão bem? Glória a Deus, vai ficar melhor, amém? Pode sentar-se. Estou vendo que tem visitante hoje, como é que a igreja recebe? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje teremos um culto poderoso a respeito de evangelismo. Você que está com seu celular, se você puder estar colocando no modo avião, para que nada venha te interromper nesse momento, para que você não perca nada deste culto. Amém? Já quero chamar o pastor para que a gente não quebre essa atmosfera poderosa que está aqui. Pastor, nós viemos com o coração aberto para receber a palavra que o Senhor colocou no coração do Senhor. Espero que você esteja também com o coração aberto para que ela possa germinar. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz sejam acrescentadas às nossas vidas pelo conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Você está com expectativa? Aleluia. Fala com a pessoa que está bem pertinho de você aí. Diga, você veio com expectativa? Aleluia. É só para ir sondando mesmo, irmão. Como é que está a atmosfera? Vocês estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Gabriel, se quiser fechar mais esse retorno para mim aqui, eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Grupo de louvor, obrigado. Nesse instante, nós estaremos de volta aqui. Aleluia. E hoje nós temos um culto, né? Um culto poderoso. Você crê? Eu vou dizendo, hoje nós teremos um culto poderoso. Amém? Porque a palavra do Senhor vai ser ensinada. E nós aprendemos com o Senhor Jesus que Ele, enquanto Ele ensinava, Ele curava e Ele pregava. Então, todas as vezes que nós estamos num momento como esse aqui, algo da parte de Deus pode estar acontecendo. Amém? Mas pelo menos uma coisa hoje eu sei que vai chegar para você, libertação. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, nesse mês, nós estamos estudando um pouco a respeito de evangelismo. E é um assunto muito importante, muito interessante, porque a igreja, se ela não entender a respeito do evangelismo, ela não entendeu nada do que ela deve fazer aqui na terra. Amém? E nós entendemos que o evangelho é boas notícias. Diga, evangelho são boas notícias. Amém? E o que é o evangelismo? O evangelismo, né, é a forma de anunciar essas boas notícias. Então, o evangelho é boa notícia e o evangelismo é a prática de anunciar ou de falar as boas notícias. Amém? E o Senhor, Ele nos comissionou a isso. Nós já iniciamos esse estudo aqui desde a semana passada, e nós aprendemos que o Senhor, Ele nos comissionou para que nós pregássemos o Evangelho. Amém? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Eu não sei o quanto você tem dado crédito e quanto você tem prestado atenção nisso do que eu acabei de citar aqui. Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será o quê? Será o quê? Então nós precisamos prestar atenção de que nós carregamos algo poderoso da parte de Deus. Diga, eu carrego boas notícias. Que boa notícia é essa? A notícia da salvação. Veja que a palavra está dizendo o quê? Que se você pregar e alguém crer, será o quê? Salvo. Então veja que você carrega nas mãos algo poderoso da parte de Deus. O apóstolo Paulo ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Diga, o poder de Deus para a salvação. Então veja, irmãos, que nós devemos mesmo prestar atenção. Será que nós não temos nos envergonhado com o Evangelho que nós carregamos? Será que nós não temos nos envergonhado com as boas notícias que nós carregamos? E uma das coisas que nós vamos aprender aqui nesses dias, que o próprio Senhor Jesus,
ele comissionou os seus discípulos para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, mas ele não fez isso de qualquer jeito. Ele primeiro preparou, ele primeiro instruiu, capacitou para que eles pudessem anunciar, para que eles pudessem pregar um Evangelho de uma forma eficaz. Amém? E hoje o que nós temos observado muito é que talvez não tenha acontecido um evangelismo tão eficaz, tão eficiente. E aonde está o problema? Está na palavra? Não. Talvez está na maneira como você ou eu estamos anunciando o Evangelho. Então é muito importante ir, mas antes de irmos também é muito importante aprendermos como nós devemos ir evangelizar. Amém? E o Senhor Jesus, ele preparou os discípulos. Ele andou, ele caminhou com eles, ele esteve com eles. Ele fez isso na prática para que eles pudessem ver, né, e aprender com o próprio Jesus de como deveria se evangelizar ou de como deveria anunciar as boas novas. Nessa noite eu quero despertar um pouquinho mesmo em você. Como é que você tem anunciado boas notícias? Como é que alguém dá uma boa notícia? Como você daria uma boa notícia para mim? Como é que você faria? Fernando, diga aí como é que você me anunciaria uma boa notícia. Como? Fala aí, Nádia. Como é que você anunciaria para mim uma boa notícia? Mais ou menos dessa forma. Então, a primeira coisa que você está certo, uma das maneiras de se anunciar boas notícias é com alegria. Ei, evangelismo tem que ser com alegria. Eu vou dizer de novo, evangelismo tem que ser com alegria. Primeiro, por quê? Porque nós somos salvos. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor que 3 coisas, elas têm que andarem juntas no evangelismo. E hoje eu acrescento uma quarta. Primeiro é conhecimento da verdade. Segundo, uma convicção de que você é salvo. E terceiro, o poder do Espírito Santo com você. E hoje, na maneira como nós vamos anunciar, tem que ser com alegria. Porque quando você fala com convicção e com alegria, as boas notícias têm um peso maior. Como Fernanda falou aqui, se você anuncia com alegria no seu coração, vai despertar algo naquele que está ouvindo. Amém? Então, nessa noite nós vamos despertar mesmo, talvez para a gente observar como nós temos feito isso. Como nós temos abordado, né, as pessoas que estão precisando de salvação. Porque nós sabemos que a salvação é para os perdidos. Eles precisam ser alcançados. E uma das maneiras de nós alcançarmos os perdidos é anunciar boas notícias com alegria. Amém? Com alegria, você chega a dizer, eu tenho uma boa notícia para lhe contar. Sabe, eu aprendi, eu encontrei, eu descobri uma boa notícia. Hoje nós vamos ver um texto maravilhoso que eu tenho certeza de que alguém aprendeu e ela fez isso na prática, né? Anunciou com grande alegria no seu coração. E isso foi algo impactante. E o Senhor Jesus, como eu falei, ele instruiu os seus discípulos para que eles pudessem ir e anunciar. E também ele orientou de que eles deveriam se preparar, se equipar para poder anunciar. Uma das coisas que ele disse é, não saiam de Jerusalém até que venha do alto um revestimento de poder. Diga, poder. Nós precisamos de poder para anunciar as boas novas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para pregar boas notícias. Sem isso fica difícil, porque o próprio Senhor Jesus diz aí, não saiam até que, era só até que recebesse. Quando recebesse o batismo no Espírito Santo, agora os discípulos eles estavam equipados, preparados, instruídos para irem e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. Amém? Então nós precisamos entender que existem formas de anunciar. Sabe, irmãos, hoje uma das coisas que eu oro, por exemplo, é para que eu tenha a oportunidade de pregar o Evangelho a quem nunca foi pregado. Se eu tiver a oportunidade de pregar um Evangelho da forma correta a uma pessoa que nunca ouviu, as chances dessa pessoa ser alcançada é muito grande.
Agora, evangelizar uma pessoa que já ouviu um evangelho de uma forma distorcida ou de uma forma errada, sabe, irmãos, é algo muito interessante e algo que precisamos prestar atenção. Se não tomarmos cuidado ao anunciar o evangelho, essa pessoa ela pode se fechar, ela pode se bloquear e nunca mais ela vai abrir o ouvido dela para ouvir as boas notícias. Porque ao invés de anunciar boas notícias para essa pessoa, possa ser que a pessoa anunciou más notícias. Ou até mesmo anunciou uma boa notícia de uma forma ruim. E essa pessoa, ela perdeu o interesse e aí fica muito difícil de a gente alcançar. E nessa noite nós estamos aqui para aprender, amém? Ninguém sabe tudo, eu estou aprendendo, você está aprendendo, porque o mestre nessa noite é o Senhor Jesus, é a palavra e o Espírito Santo. E se você abrir o seu coração, Jesus ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para as vossas almas. Então o Senhor Jesus ele era humilde para receber e ele quer que nós venhamos a aprender com ele. Eu acredito que tudo que você sabe ainda não é o suficiente para que você não precise aprender mais. Amém? Glória a Deus. Isso vale para mim também. E nessa noite eu quero muito aprender e receber mesmo do Espírito Santo para que nós possamos entrar mesmo nisso. E quando eu li esse texto, que está lá em Marcos 16, 15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu disse: uau, eu tenho o poder de levar salvação para alguém. Não é você que vai salvar, porque quem salvou foi Jesus. Mas você pode anunciar a um perdido, e se ele crê no que você está pregando, ele será salvo. Porque não é você que vai salvar, é o poder de Deus que já conquistou salvação. Mas ele precisa crer, e para que ele creia, ele precisa ouvir. Diga: para crer, tem que ouvir. O apóstolo Paulo diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação a respeito de Cristo. Então, como é que alguém, um incrédulo, ele pode passar a crer? Ouvindo uma pregação a respeito de Jesus, de Cristo crucificado, de Cristo ressuscitado. E aí, quando ele crê, ele pode abrir o seu coração e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora, ele faz parte da família de Deus e ele vai estar junto conosco na eternidade. Amém? Você se alegra com isso? Eu quero trazer nessa noite para o seu coração alegria. Primeiro, porque você é salvo. Amém? Nós precisamos lembrar que todos os dias, irmãos, nós temos algo poderoso. O impossível de Deus aconteceu na nossa vida porque era impossível. Na verdade, é impossível que alguém se salve por si só. A salvação é algo dependente do Senhor. Mas graças a Deus que alguém pregou para nós e nós cremos. E aí, em Marcos 16, 15... esse texto é o texto que nós vamos pegar ele hoje mesmo, crendo, para nos alegrar e para que nós possamos ver a melhor forma de anunciar. Diga: eu tenho boas notícias e vou buscar a melhor forma de anunciar as boas notícias. Foi para isso que você veio aqui nesse culto hoje, num culto de ensino. Aprender boas maneiras, boas formas de anunciar as boas notícias. E aí ela vai ser poderosa. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 7 passos de um evangelismo eficaz. Baseado no que Jesus fez. 7 passos para um evangelismo eficaz. Sabe, irmãos, nós temos desejado alcançar vidas. Nós temos desejado de pregar o evangelho e as pessoas receberem com alegria no seu coração. É algo poderoso que nós carregamos e nós precisamos nos preparar para que as pessoas possam receber. E é comum que às vezes a gente vai e prega, anuncia para as pessoas e elas não recebem. E às vezes a gente fica questionando, às vezes a gente fica até criticando. Ninguém quer saber de Jesus, mas vai que a forma que nós anunciamos foi uma forma errada e as pessoas não receberam. Então é uma grande responsabilidade minha e sua de aprendermos, com Jesus como anunciar. Então o primeiro passo nessa noite que eu poderia citar com base nas Escrituras para um evangelismo eficaz é ir até os perdidos.
Amém? Para que possamos alcançar alguém, nós precisamos ir até eles. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente pode ficar vários anos aqui na igreja esperando que alguém venha aqui na igreja para receber Jesus. Ele não vai vir. Então é a igreja que vai até os perdidos. Então o primeiro passo é ir até os perdidos. Eu vou citar todos os passos e depois nós vamos discorrer sobre cada um deles. O segundo passo é se interessar por eles. A gente precisa se interessar pelos perdidos. A gente precisa ir até eles e se interessar. E eu gostaria de acrescentar mais, além do se interessar, se identificar. Você sabia que Jesus se identificou com você? Ele não só se identificou, como ele decidiu também, substituir. Identificação e substituição. Jesus, ele assumiu o nosso lugar para que nós pudéssemos vir para o lugar dele. Então, o segundo passo é interessar por eles. Terceiro passo, despertar curiosidade no perdido. Às vezes nós pecamos porque nós queremos chegar já empurrando, para eles. Primeiro a gente precisa despertar a curiosidade sobre aquilo que você carrega. Você carrega algo precioso? Então a gente precisa aprender a despertar a curiosidade. O quarto passo é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Esse daqui, irmãos, eu poderia dizer que ele também está em primeiro lugar, associado ao primeiro passo. Mas quando você vai, o Espírito Santo já guiou e você vai, a gente precisa considerar o ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Esse é o quarto passo que nós vamos ver nessa noite. O quinto passo, esse é muito importante, esse é crucial também no evangelismo, que é evitar condenar as pessoas. Evitar condenar as pessoas. Por quê? Porque a palavra diz que não se condena alguém duas vezes, porque eles já estão condenados. Em João 3,16, no versículo mais conhecido que acho que o mundo conhece, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então nós não temos esse papel, esse chamado Jesus não deixou. Então devemos evitar de condenar as pessoas. E infelizmente, esse é um evangelho, Essa é uma das formas que as pessoas têm feito muito. Eu me lembro que por algumas vezes eu recebi umas visitas e o que me traziam era uma condenação. Ninguém nunca chegou para dizer: ei, deixa eu te dizer, tem uma salvação para todos que estavam perdidos. E as pessoas me anunciavam, falavam de condenação. Eu não queria ouvir. Eu rejeitei por várias vezes. Ouvia por educação, mas não caía no meu coração. Amém? Sexto passo. Dar na medida certa. Diga: dar na medida certa. Isso é muito bom. Isso aqui é algo precioso. Nós vamos ver umas pérolas aqui hoje. Maravilhosas. Amém? Você vai ser um evangelista eficiente, eficaz, poderoso na palavra e no poder do Espírito Santo. E o sétimo passo, ele é muito importante também. Valorize o que o pecador sabe. Isso aqui é muito importante no evangelismo. Valorizar o que o pecador sabe. Você é um crente que já sabe muitas coisas, mas você não sabe tudo. Amém? E nós podemos aprender, inclusive, com os pecadores. Muitas vezes nós vamos se deparar com coisas que você vai dizer: uau! Esses dias eu ouvi uma frase de alguém que foi crucial, assim, eu peguei pelo Espírito na hora. Eu convidei uma pessoa, nós estávamos em Juazeiro, e eu convidei uma pessoa para ir para um evento lá comigo. E essa pessoa, alguém já tinha pago para ela ir para uma festa. E ela disse assim: olha, eu não vou porque eu não posso fazer a desfeita, porque já pagaram para mim ir. Na hora eu peguei pelo Espírito. Eu disse: uau, glória a Deus. Eu digo: alguém também já pagou para você. E já está pago, basta você querer e o caminho já está feito. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Digo: o Espírito Santo
É maravilhoso. Se a gente ficar atento ao Espírito Santo, toda hora ele vai encher você de palavras de sabedoria, palavras maravilhosas que você pega o gancho na hora. E na hora eu disse, eu gostei dessa frase sua. Ela disse, por quê? Eu digo, porque alguém também já pagou o preço para você ir para a eternidade, morar com ele. E da mesma forma, como você não pode fazer satisfeita, eu também não posso fazer. Aí eu não disse ela, disse eu. Mas eu estava pregando, sim ou não? Então, amados, então é muito bom você valorizar o que ele sabe, o que ele fala. Pega, fica atento às palavras que saem da boca do pecador, porque é um gancho para a gente. Aleluia! O Senhor já está acrescentando algo na sua vida? Glória a Deus! Então, o primeiro passo é ir até os perdidos. Eu quero que você abra um texto comigo, lá em João capítulo 4. Nós vamos hoje estudar um pouquinho mais sobre a história da mulher samaritana, amém? Glória a Deus, vai acrescentar algo mais na nossa vida. Eu venho trabalhando um pouco em cima desse texto esses dias, e o Espírito Santo tem me revelado coisas maravilhosas. E eu creio que ele vai estar revelando para você também hoje aqui nesse lugar, amém? Evangelismo pessoal, hoje é o que eu quero falar, dar ênfase aqui, né? Nesse modelo que nós falamos, 7 passos aqui, é voltado mais para o evangelismo pessoal. Pode se aplicar também ao evangelismo em massa, mas ele é mais aplicado ao evangelismo pessoal. E é um evangelismo de uma forma maravilhosa, ela é muito boa, você evangelizar individualmente, sabe? Pessoalmente, no individual, ela é muito boa, ela é muito eficaz. Nós vamos ver aqui, à luz das Escrituras, o que Jesus fez. E aqui na anotação tem assim, evangelismo pessoal, uma estratégia divina. Estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com o fim de alcançar objetivos específicos. Jesus disse que faria dos discípulos pescadores de homens. Amém? Ele chamou os discípulos e ele disse que agora ele ia fazer deles pescadores de homens. Então ele trabalhou mesmo naqueles discípulos para que eles pudessem ir e alcançar vidas. Ele os ensinou a lidar com o poder, a mensagem e os métodos de evangelismo. E deixou-nos o exemplo de que o evangelismo pessoal pode ser um meio bastante eficaz de ganhar vidas, ou talvez o melhor deles. Vamos aprender um pouco com o mestre aqui hoje nessa noite, nesse texto de João 4. No versículo 3 e 5, a palavra do Senhor diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. João 4, 3, 5. Mas veja aqui algo bem interessante. Jesus parte, da Judéia para a Galileia. E ele entende, eu creio que aquilo já guiado pelo Espírito, amém? Que era necessário passar por onde? Por Samaria. Mas observe, irmãos, que Jesus, guiado pelo Espírito, ele já faz algo muito interessante. Eu estava estudando, meditando e estudando, pesquisando um pouco a respeito da cidade de Samaria. E naquela época de Jesus, a cidade de Samaria era uma cidade que tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Agora veja, Jesus sai da Judéia para a Galileia e diz que era necessário passar por Samaria. Mas ele não entrou em Samaria. Ele ficou fora da cidade. Ele enviou os discípulos à cidade e ficou fora da cidade. Veja, estratégia poderosa. E quando ele está fora da cidade, uma mulher vem de Samaria para pegar água. E Jesus aproveita o quê? A oportunidade. E fala para aquela mulher. Talvez se Jesus tivesse entrado na cidade de Samaria, talvez não teriam ouvido a Jesus da forma como ouviram a mulher falar. E muitas vezes é nisso daí que a gente às vezes peca. Sabe, na euforia, naquela emoção mesmo, a paixão, logo que você se converte, como muitos dizem, o primeiro amor, e você quer ir a todo lugar, quer falar a todo mundo, mas nós precisamos da direção do Espírito Santo. Amém? E estratégias, sabe, eficaz. E aquela mulher vem, Jesus fala para aquela mulher, e Jesus não precisa falar para a cidade de Samaria, porque a mulher agora é quem vai e fala para toda a cidade. Amém? Depois Jesus vai. Agora, quando Jesus chega lá, ele já é recebido.
a ponto de que Jesus ia de Judéia para Samaria, mas teve que, ou para Galiléia, mas ele disse que era necessário apenas passar, mas ficou lá 2 dias, porque o povo recepcionou ele de uma forma gloriosa, e ele teve que ficar lá mais 2 dias. Então, é necessário ir até os pecadores, pois a maioria deles nunca irá à igreja. Jesus saiu da Judéia em direção à Galiléia e teve de passar por Samaria. Ali ele não perdeu a oportunidade de falar do plano de salvação para uma única samaritana que encontrou. E às vezes é nisso que a gente perde, muitas vezes, né? Porque a gente sai com direção a um lugar, e a gente sabe a quantidade de pessoas que tem naquele lugar e você quer, né, tentar alcançar todo mundo. Você já prestou atenção que na sua família talvez você é a única até hoje que foi alcançada? Talvez no seu bairro você foi a única que foi alcançada. Do seu convívio que você vivia, você foi a única que foi alcançada, porque depois você vai anunciar para os outros ali, ou os outros vão ver a sua mudança, a sua transformação. E isso fala muito. Amém? Então nós vamos ver agora o segundo passo. Nisso aqui nós vimos o primeiro, que foi de ir até. Jesus ele ia para Galiléia, mas ele viu que era necessário passar por Samaria. Ele conhecia o histórico daquela cidade. Ele sabia de quem vivia naquela cidade. Era um povo separado mesmo. Era um povo separado de Deus, porque os judeus tinham uma aliança com Deus, mas os samaritanos não. Mas Jesus disse, chegou a hora de anunciar para aquele povo também. Amém? E o segundo passo é interessar por eles. No versículo 6 e 7 do capítulo 4 de João, diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 6. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber? Então veja que Jesus ele estava cansado, com sede e com fome. Quando alguém está cansado, qual é o desejo seu? Descansar, né? Quando alguém está cansado, tudo que você quer é descansar. Quando você está com fome, você quer comer. Quando você está com sede, você quer algo para beber. Mas Jesus uniu uma coisa com a outra. Ele estava com sede, essa mulher chegou para pegar água, e ele aproveitou agora e se interessou em começar um diálogo. E às vezes nós ficamos tanto tempo próximo de alguém e nunca despertamos para iniciar um diálogo com aquela pessoa para, né, mostrar que tem um interesse por ele. Agora, essa forma de se interessar é bem interessante, que tem que ser de uma forma sutil, para que não pareça que você está, né, interessado por aquela pessoa. Você tem um interesse em alcançar ele para Jesus, mas não demonstra tanto esse interesse. Foi o que Jesus fez. E aí, Jesus agora começou o quê? Um diálogo. E aí o terceiro passo que nós vamos ver é despertar a curiosidade. E aí quando Jesus começa o diálogo, ele agora aproveita para quê? Para despertar a curiosidade. No versículo 7 e 9, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus aqui ele fez algo que desperta nela, tipo assim, em algo diferente. Porque os judeus, eles não davam, né, essa ousadia mesmo para o samaritano, eles não tinham contato, eles não queriam conversa. Ainda mais um judeu, um homem falando com uma mulher em público. Então aqui ele desperta a curiosidade. E eu declaro em nome de Jesus que nesses dias você esteja atento para despertar curiosidade em pessoas, para que elas se interessem de saber o que você carrega, o que você tem. Porque aqui a mulher ela vai fazer uma pergunta, né? Por que ele estava falando com ela? Porque agora ele estava iniciando essa conversa. E aí veja que a curiosidade despertada abre uma porta para Jesus agora com uma única frase, né? Conseguir chamar a atenção
daquela mulher. E aí no verso 10 em diante ele continua a dizer, Jesus lhe replicou, se conheceres o dom de Deus. Se conheceres o dom de Deus. O que era que Jesus estava falando aí? Salvação. Talvez você ainda nem saiba, mas dom de Deus é a salvação. O dom de Deus. Ah, pastor, eu nunca soube o que é o dom de Deus. O dom de Deus é a salvação. É o presente. Dom é uma dádiva, é um presente. Esse foi o presente que o Senhor nos deu. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu de graça. Amém? O dom de Deus. É Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui. Algo que quero chamar bem a atenção aqui nesse evangelismo individual. Quem mais estava falando aqui? A mulher. Você percebeu que a mulher falou mais do que Jesus? O Jesus tem falado bem menos do que a mulher. Sabia que esse é um dos erros que muitas vezes nós cometemos no evangelismo? Porque a gente quer falar muito e ouvir pouco. Jesus ficava ouvindo e atento às palavras que ela ia falando, para que agora ele pudesse vir com palavras precisas, né? E no quarto passo, que é ser guiado pelo Espírito, é justamente nisso que vai acontecer. Eu e a minha esposa, nós costumamos às vezes fazer visitas, né, em domicílios, e é algo bem interessante. Minha esposa, ela tem uma estratégia, ela tem uma característica, ela tem uma habilidade muito de despertar nas pessoas a curiosidade, muito de despertar na pessoa a fala. Porque o que a gente às vezes precisa é ouvir as necessidades do pecador. E ela vai sempre despertando, e as pessoas vão falando, e as pessoas vão falando, e eu costumo ficar calado, ouvindo. Mas buscando discernimento no Espírito para falar a coisa certa, no momento certo, para as pessoas. E muitas das vezes a gente não precisa gastar tantas palavras, porque uma palavra certa, falada da maneira certa, no momento certo, ela é eficaz. Amém? Você está sendo acrescentado nessa noite? Então veja que, depois de despertar a curiosidade, nisso geralmente você precisa parar para ouvir, porque a pessoa ela vai questionar. Veja que ela fez várias perguntas. Ela perguntou se Jesus era maior do que os nossos pais, né? Os antepassados. Ela fez várias perguntas, porventura, como você vai tirar a água se eu não vejo você com nenhuma corda, com nenhuma vasilha? Ela foi questionando coisas naturais e despertando agora, dando uma oportunidade para que Jesus, né, continuasse a falar com ela. E aí Jesus conseguiu no diálogo conduzir, né, falando de coisas que interessavam àquela mulher e deixando ela cada vez mais curiosa e desejosa de saber mais. E isso daqui é muito interessante, isso aqui é a chave poderosa. Nisso daqui é o que a gente vai precisar tomar cuidado para o quinto e o sexto passo, né? Porque tem vezes que as pessoas ficam com tanta sede, com tanta vontade de saber mais, que a gente às vezes acaba se empolgando, mas a gente precisa tomar cuidado nisso aqui também. E aqui entra agora o ser guiado pelo Espírito. Qual foi a ponto-chave aqui que Jesus foi guiado pelo Espírito? Jesus, quando a mulher disse, dá-me de beber para que eu nunca mais tenha sede, para que eu nunca mais precise vir aqui nesse lugar, Jesus pega e diz, vai chamar o teu marido? E aqui Jesus agora dá novamente
né, uma oportunidade da mulher continuar falando um pouco mais da vida dela. E aqui ele foi guiado pelo Espírito em dizer, vai chamar o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus agora depende do Espírito Santo, que é por isso que ele falou sobre os discípulos, para que eles recebessem o revestimento do poder, porque eles iam precisar muito disso. E aqui nesse momento entra um dos dons espirituais, que está escrito lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqui vai entrar agora, Jesus vai usar um dom espiritual chamado palavra de conhecimento. Quem já ouviu falar desse dom espiritual? Palavra de conhecimento. E ele revela algo para aquela mulher. E foi aí o ponto-chave que fez aquela mulher crer em Jesus, né, agora como um profeta. Ela diz, veja o que é um profeta. E quando ele revela e tem a revelação que ele é um profeta, ela continua a fazer o quê? Mais perguntas, o diálogo não para. Algo maravilhoso. Veja, irmãos, que Jesus começou com uma palavra e desencadeou um diálogo, uma conversa maravilhosa com essa mulher. Nós não sabemos quanto tempo Jesus levou aqui, mas vamos botar aí meia hora de conversa? É um bom evangelismo? Quantos aqui gostariam de ter essa oportunidade com aqueles que resistem? Com aqueles que resistem. Eu desejo, irmãos, com aqueles que são resistentes. E de repente, por uma palavra, abrir-se uma oportunidade de termos pelo menos meia hora de diálogo. Amém? E esses 7 passos aqui vai fazer com que isso aconteça. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Jesus não conhecia a vida daquela mulher. Foi o Espírito Santo quem revelou para ele. E esse é um dos dons que nós devemos depender muito, mas muito mesmo, né, quando nós estamos evangelizando. Só quero frisar uma coisa, que esse dom, ele é concedido pelo Espírito Santo. Amém? Ele dá com um fim proveitoso. Lá em 1 Coríntios 12, 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. É um dom que está, né, disponível para qualquer um individualmente, mas é o Espírito Santo quem concede. Uma vez que você se coloca à disposição, isso aqui eu quero reforçar para você, não é que você vai receber hoje, Senhor, me dá o dom de conhecimento que eu vou evangelizar. Não, você vai, você vai. E quando você está indo, se o Espírito Santo perceber que naquele momento você precisa de algo, você só precisa ficar sensível, diga sensível. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito. Não apagar é considerar, estar atento. Eu estou fazendo, eu já sei o que eu tenho que dizer, mas eu fico atento a uma direção do Espírito Santo. Amém? E nós vamos agora para o 5º passo, e esse aqui que eu falei, ele é muito importante. Evite condenar as pessoas. Uma das coisas que nós precisamos estar mesmo afiado é isso aqui. Hoje, infelizmente, nós não temos os recursos visuais aqui, mas tem um vídeo que rola muito na internet aí, de uma mulher lá evangelizando dentro de um ônibus. E eu gostaria de passar esse vídeo mesmo hoje só para, né, nos vacinar, para que nós possamos evitar ao máximo de chegar a um ponto daquilo dali. Mas nós podemos aqui, né, aprender na palavra o que nós devemos. Veja que Jesus, diante daquela mulher, no verso 17, 3,17, é um texto que a gente vai ler também, mas nesse mesmo texto de João 4, Jesus, diante daquela mulher, sabia que ela era uma pecadora, que ela tinha uma vida errada, que ela fazia muitas coisas erradas, mas Jesus não condenou. Em nenhum momento Jesus condenou aquela mulher, né, sobre a prática que ela vivia, sobre os atos que ela tinha cometido no passado. Ele simplesmente ouviu ela falar, ele simplesmente revelou algo guiado pelo Espírito, mas ele não
condenou. E eu quero ler um outro texto com você que está em João 3:17. Volta só um pouquinho aí, que é um outro exemplo claro em que Jesus, diante de uma situação, ele diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, diga ao mundo. E às vezes, irmãos, inclusive nós cristãos temos um jargão mesmo de falar, né? Ah, eu não sou do mundo, eu não faço parte do mundo. De fato, nós não somos mais desse mundo. Mas você precisa lembrar que um dia nós estávamos na mesma condição, na mesma situação. E a quem foi que Deus enviou o seu Filho? Ao mundo. Diga, Deus enviou seu Filho ao mundo. Amém? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Diga, salvo por ele. Amém? Então aqui nesse texto nós precisamos prestar bastante atenção que Jesus, ele foi enviado pelo seu Pai ao mundo. Não tinha nenhum salvo. Quando ele está lá, né, comendo com os pecadores, com os publicanos, os religiosos, os quais também Deus enviou seu Filho para eles, os religiosos criticaram, porque Jesus estava comendo com eles. E aí Jesus chega a citar em uma das passagens do Evangelho, diz assim: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam, eu não vim para os justos, eu vim para aqueles que precisam de justiça. Então veja, Jesus ele foi enviado para o mundo, né? Mas o mundo precisa crer e receber e sair desse contexto. Mas nós precisamos também olhar para o mundo com o mesmo olhar que Deus olhou inicialmente. Em João capítulo 8, versículo 10 e 11, nós vamos ver o outro exemplo, que é o daquela mulher que foi pega em adultério. E nisso daqui, orando ao Senhor, me veio algo muito forte. Inclusive quando você estiver preparando para sair, para evangelizar. Sabe, irmãos, no versículo anterior, no capítulo anterior, no capítulo 7, por exemplo, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele se retirou para um monte para orar e passou a noite orando. Mas enquanto Jesus estava orando, tinha alguns que estavam caçando um pecador para apresentar a Jesus. Porque eu não sei onde foi que esses caras acharam, mas a palavra diz que aqui era logo cedo de manhã. Logo cedo os cabras já apareceram com uma mulher adúltera para colocar diante de Jesus. Se você ler todo o contexto, você vai entender. E aqui diz que, erguendo-se, no verso 11 do capítulo 8, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, irmãos, o que eu vi aqui? Jesus, ele vem, né, e apresenta uma pecadora diante de Jesus, e um monte de acusadores que tanto queriam acusar aquela pecadora e apedrejá-la, como também queriam pegar Jesus de alguma maneira nesse momento. E é nisso daqui que nós precisamos de sabedoria. É nisso daqui que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque naquela hora Jesus fez o quê? Calou. Quando eles apresentaram aquela mulher, acusando aquela mulher, dizendo: mestre, a lei diz que devemos apedrejá-la. O Senhor, o que é que diz? Foi o que Jesus fez. Se curvou e começou a escrever no chão. Ei, no evangelismo, vai ter momentos que provavelmente você vai precisar calar. Porque muitos vão chegar e questionar você diante de uma situação bem difícil de você responder. Mas aí você vai calar e vai buscar ao Senhor, ao Espírito Santo, e Ele vai trazer instruções. Porque Jesus fez algo poderoso aqui, porque se Ele fosse debater com esses religiosos, não ia dar em nada. Mas Ele disse: ei, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra diz que foram saindo de um e um. De um a um. Por quê?
Porque a consciência deles os acusava. Tem coisas que a gente não precisa dizer. Lembra do passo anterior, não condenar as pessoas? Você não precisa condenar ninguém. Porque as pessoas elas já têm a consciência que elas são pecadoras. Jesus usou da melhor forma possível. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Amém? E aí eles foram saindo. E Jesus disse: ei, ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? E Jesus, ele não tinha pecado. Ele disse: nem eu te condeno. Amém? Então veja que evangelizar é uma arte maravilhosa mesmo. E a gente seguindo esses passos, eu creio que nós vamos ter um evangelismo poderoso. Sexto passo, dar na medida certa. Esse aqui também que é muito importante. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que és tu um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Voltando lá para o texto que nós estávamos, João 4. Ela diz, a partir do versículo 19, João 4, 19. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhecereis. Nós o adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, nisso daqui é muito interessante a gente não querer dar ao pecador que está interessado em ouvir, porque essa mulher demonstrou que estava totalmente interessada em ouvir. E às vezes a gente incorre num erro de querer falar de Gênesis e Apocalipse. E Jesus aproveitou para falar só o que ela perguntou. Ela estava interessada em ouvir. Ela estava interessada em saber o quê? Quando ela soube que era um profeta, quando ela descobriu que era um profeta, ela disse: Senhor, os nossos antepassados dizem que a adoração é em Jerusalém. Os outros dizem que nós achamos que a adoração é aqui no Monte Gerizim. E o Senhor, o que é que diz? E ele diz: ó, chegaram a hora já chegou, e que nem lá e nem cá, mas sim no Espírito e em verdade, esses são os verdadeiros adoradores que o Pai o busca. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E aí, irmãos, aqui foi a chave para essa mulher agora entender, se maravilhar e partir para o próximo passo, que era o quê? Sair e ir anunciar para os outros. Então veja que Jesus tinha a oportunidade de falar tantas coisas para ela, mas falou só na medida certa. Diga: na medida certa. E isso daqui eu sei que para a gente que gosta de pregar, para a gente que gosta de falar de Bíblia, é uma tentação. Não é, Alice? É uma tentação, porque às vezes você tem tanto conhecimento, você que está cheio, mas deixa eu dizer, tem mais para você falar. Você não precisa alcançar só um, você pode ir para o próximo. Esse aqui já foi o suficiente, vai para o próximo. Então vamos para o sétimo passo, para a gente encerrar hoje. Alguém ainda lembra o sétimo passo? Valorize o que o pecador sabe. Eu vou só recapitular com você os passos, Primeiro é ir até os perdidos. Muito bem. Segundo, interessar-se por eles. Terceiro, despertar a curiosidade nos perdidos. Quarto passo, ser guiado pelo Espírito Santo. Quinto, evite condenar as pessoas. Sexto, dar na medida certa. E o sétimo passo é valorizar o que o pecador sabe. Essa daqui, irmãos, é um ponto-chave que geralmente o Espírito Santo nos dá como uma oportunidade também. Você encontra muitas pessoas crentes. Deixa eu dizer para você quem é crente. Crente não é cristão.
Você precisa entender isso aqui. Crente é aquele que crê em Deus. Amém? Hoje é muito difícil você encontrar um ateu. Você encontra muitas pessoas religiosas que ainda não são cristãs. Elas estão perdidas, mas elas creem em Deus, sim ou não? Você encontra pessoas com um texto na mão, ela crê num Deus. Ela está fazendo de alguma forma, ela crê. Você chega numa casa de alguém que tem um santo lá na casa dele, ele crê em Deus. Você é alguém que está fazendo reza, fazendo campanha, indo não sei aonde, pagando promessa. Essas pessoas, elas creem em Deus. E, de alguma forma, ela conhece alguma coisa da parte de Deus. E se elas tiverem um temor no coração, vou dizer, se você com sabedoria, é fácil de você alcançar e aproveitar uma oportunidade. Se você vê alguém, por exemplo, com um texto na mão, lá rezando um texto, ao invés de você criticar, valorize o que ela sabe. Porque é uma oportunidade que nós vamos ter de alcançar essa pessoa. Eu lembro de uma pessoa que, quando eu me converti, eu compartilhei com ela a minha decisão e ela pediu encarecidamente. Nessa hora ela pediu até em nome de Jesus. Ela disse, em nome de Jesus não fale de Nossa Senhora. Eu disse, jamais. Eu já sabendo que eu não fui chamado para falar de Nossa Senhora. Eu fui chamado para falar de Jesus. Mas naquele momento eu valorizei o que ela sabia. Eu digo, jamais eu vou falar de Maria, a mãe do meu Senhor. Então foi uma oportunidade que eu tive de continuar a falando. Ela ouviu a pregação todinha. Eu preguei Jesus, falei de Jesus, sem ela me resistir. Mas se eu tivesse criticado, condenado, ei crente, a palavra do Senhor diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. Amém? Eu vou dizer de novo, quem não tiver sabedoria, peça a Deus. Diante de um incrédulo, diante de um ímpio, diante de um perdido, peça sabedoria a Deus. Por onde eu começo? E o Espírito Santo, ele é poderoso para isso. Eu me lembro que antes de eu ser batizado no Espírito Santo, eu ensaiava várias vezes para falar de Jesus para alguém. E geralmente, todas elas falhei. Porque na hora, às vezes, faltava coragem, não achava como falar. Mas depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu fico tranquilo, fico na minha. E o Espírito Santo cria uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que Jesus aproveitou com essa mulher? Jesus não se revelou para os discípulos. Para os discípulos, Jesus dizia, o que é que vocês acham que eu sou? Pedrão teve uma inspiração divina e diz, tu és o Cristo. Mas a primeira que Jesus se revela é para essa mulher aqui. Mas essa mulher sabia algo. Porque Jesus disse, olha, chegando a hora e a hora já chegou. Ela disse, eu sei. Quando o Messias vier, o Cristo, o prometido, quando ele vier, isso vai acontecer. Aí Jesus agora disse, uau, chegou a hora. Jesus disse o quê? Eu sou o Cristo. Jesus considerou o que ela sabia. E agora ele aproveitou para se revelar para aquela mulher que ele era Jesus. Paulo, diante de um povo que estava adorando ídolos, né? E diante de um altar, lá com um nome ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou e disse, ei, esse Deus desconhecido que vocês adoram, é o Deus que eu estou pregando, é o Deus que eu estou falando. E muita gente só não faz é conhecer ainda o Deus que nós já conhecemos, e nós temos a responsabilidade de mostrar, de revelar Jesus. Diga, eu tenho a responsabilidade de revelar Jesus em mim. Você lembra aqui, nós falamos, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então nós precisamos manifestar Jesus em nós. Você não é Jesus, mas você carrega Jesus. E a diferença do cristão e o crente, como a Natália abordou, então crente é todo aquele que crê em Deus. As pessoas perguntam para mim, você é crente? Eu sou. Eu fui crente, eu criei em Deus, eu criei num Deus Todo-Poderoso. Inclusive, antes de eu me converter, antes de eu ser cristão, muitas coisas que as pessoas atribuíam a Deus, eu não conseguia ver. Por exemplo, as pessoas atribuíam que tudo que está acontecendo é Deus que está no controle. Eu dizia, não tem como. Um Deus poderoso, bom, está no controle de umas misérias que está acontecendo aí. Você vê maldade no mundo hoje? E eu achava isso incompatível.
Eu não sei se você, antes de se converter, se você percebia, mas eu percebia isso. E eu creio num Deus bom, num Deus poderoso. Eu cria que todas as coisas foram criadas por Deus. A maioria das pessoas que você for perguntar, quem criou o céu? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem criou as coisas? Deus. Então eles creem em Deus. É por isso que Jesus, lá em João 14, ele diz assim, crede em Deus, crede também em mim. Porque agora as pessoas precisam crer em Jesus. Inclusive, a nossa responsabilidade como igreja, talvez se você não saiba ainda, a nossa responsabilidade é crer em Jesus e guardar a sã doutrina. João 8:31 também diz que aqueles que guardam as minhas palavras, esses serão os meus verdadeiros discípulos. Amém? Então, cristão é aquele que reconheceu que há um Salvador, que era pecador e precisava de salvação, confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, nasceu de novo e é um seguidor de Cristo. Cristão, seguidor de Cristo. Isso é muito interessante para a gente começar a alinhar, e essa igreja, eu quero essa igreja alinhada mesmo, com a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, esse negócio gospel, evangélico, crente, protestante, sei o que não, ei, você é cristão, diga eu sou cristão. Você é nascido de novo? Você já entregou a sua vida para Jesus? Recebeu Ele como seu Senhor e Salvador? Nasceu de novo? Porque Jesus disse lá no Evangelho de João 3 que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Tem que nascer de novo. Jesus no evangelismo individual ali com Nicodemos, e Nicodemos, um homem conhecedor, um religioso, e Jesus disse, Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sua religião aí não vai dar em nada, tem que nascer de novo. Nicodemos era um homem que vivia dentro das sinagogas. Existem crentes dentro das igrejas que precisam nascer de novo. Existe um monte de crente todo dia caminhando para a igreja, com palavra de crente, sabe, até fazendo algumas coisas de crente, mas ainda não entenderam a salvação. Que inclusive é uma das coisas que eu tenho discutido muito sobre isso. Crente salvo vai se interessar pelos perdidos? Se você sabe que tem um céu eterno, que tem um inferno eterno, que o fogo não se apaga, que você sabe que aquele perdido que morrer sem Jesus vai parar lá, se você crê nisso, eu acredito que vai haver um movimento aí dentro para você alcançar os perdidos. Amém? Então aquela mulher, depois da conversa que teve com o mestre, creu que ele era o Cristo e correu até a cidade para anunciá-lo entre os seus. Hoje ela é considerada a primeira missionária cristã. E por causa do seu testemunho, muitos naquela cidade se converteram. Glória a Deus. Você sabia que você pode alcançar uma pessoa que ela vai alcançar uma cidade? Você sabia que você pode alcançar uma pessoa que vai alcançar a sua família, que você nunca conseguiu alcançar? Você sabia que você pode alcançar uma pessoa que ela vai alcançar uma nação? Você sabia que você pode alcançar uma pessoa que ela vai alcançar uma tribo? Talvez você tenha uma direção para um tal lugar e talvez você nem vai pisar os pés lá. Você vai alcançar alguém que vai para lá. Glória a Deus. Então você entendeu que para evangelizarmos, nós precisamos muito aprender da palavra e ser guiado pelo Espírito. Amém? Eu quero ler só mais um texto com você sobre ainda ser guiado pelo Espírito, para a gente encerrar, que inclusive o Espírito Santo, em muitas vezes, ele pode nos impedir de pregar o Evangelho. É novidade para você? É. Pode ser, irmão, sabe? Inclusive, como eu falo, geralmente quando a gente está com muita euforia de falar de Jesus, imaturos ainda, e o Espírito Santo, por cuidado, talvez, para você não estragar a vida de alguém, para você não prejudicar uma ação que alguém vai fazer de uma forma eficaz, o Espírito Santo pode nos impedir de irmos até lá. Mas para que a gente possa ver isso na luz das Escrituras, eu quero que você abra comigo lá em Atos, capítulo de número 16, versículo número 6. Deus é bom?
Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. E diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Na sua Bíblia está escrita impedidos? Está assim na sua Bíblia? Está escrito assim? Hã? Todos têm a palavra impedidos? Impediu. Pronto. Quem foi que impediu? O Espírito Santo. E no verso 7. E quando chegaram a Mísio, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Duas passagens. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Amém? Então veja, irmãos, que o papel do Espírito Santo no evangelismo, ele é maravilhoso. Ele é muito eficiente. Primeiro, para que dê uma direção para onde nós devemos ir, né? Porque, como eu falei, o Espírito Santo, ele já pode vir ajuda antes. Antes de você ir a algum lugar, ora ao Senhor, ora pelaquela situação, né? O que o Senhor se coloca à disposição. E que nem eu falei, é muito bom você deixar o Espírito Santo guiar, conduzir, porque a coisa vai ficar mais suave, vai ficar mais leve. De repente, numa conversa descontraída, quando você menos espera, você está evangelizando. Quando você menos espera, você está pregando Jesus de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, sem, forçar nada, sem forçar as coisas. Mas muitas vezes também, o Senhor, para preservar a sua vida, o Espírito Santo pode impedir de você ir a um determinado lugar. Às vezes a gente vê muita gente empolgada, por exemplo, querendo ir a determinado lugar, como um presídio, como um hospital, como uma tribo, como uma nação, evangelismos de praça, festas. E às vezes a pessoa ela não está preparada para aquilo dali ainda. E muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de pessoas, ao invés de ir e motivar ou trazer, alcançar alguém, as pessoas às vezes acabam se perdendo. E o Espírito Santo, ele não quer perder o que ele já alcançou. E por muitas vezes, eu lembro de uma professora que ela conta um exemplo que ela saiu para evangelizar em umas vielas, nos becos, nos bairros. E ela disse que de repente começou a sentir uma angústia, uma coisa mesmo dentro dela. E ela começou a orar: Senhor, o que é que está acontecendo? Não é para eu continuar? E naquela hora ela disse que ouviu uma voz fortemente do Espírito Santo: saia desse lugar agora, imediatamente. Irmãos, muitas vezes o Espírito Santo vai nos guiar a isso. Como também de ir a algum lugar e você perceber pelo Espírito que você não deve ir àquele lugar. Amém? Aqui o apóstolo Paulo e os seus companheiros, a palavra do Senhor está dizendo que eles foram impedidos de ir. Eu não sei, não me perguntem como foi que o Espírito Santo impediu, mas eu creio que foi só apenas por uma voz, né, interior. E quem é guiado pelo Espírito, quem é sensível ao Espírito, vai poder ouvir essa voz e, em obediência, não ir. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes você vai ser confrontado, por exemplo, grupos de evangelismo mesmo que às vezes se empolgam: vamos a tal lugar, e alguém tem uma direção. Não, a direção que eu tenho é de voltar, é de retroceder, é de deixarmos para uma outra hora, para um outro momento, ou vamos por aqui, vamos por tal lugar. E isso vai ajudar, né, a conduzir. E a outra parte é o discernimento. Como Jesus teve um discernimento ali, palavra de conhecimento, você também pode ter palavra de sabedoria, você também pode ter discernimento de espírito, que hoje eu falo muito, é uma dos dons muito necessário para a igreja, no evangelismo, porque vai ter situações que você vai perceber. Talvez você não saiba, mas, por exemplo, no evangelismo, de repente, um espírito perturbador pode estar impedindo de você falar e aquela pessoa receber. E às vezes você pode se estressar com a pessoa, e não é a pessoa, é um espírito perturbando. É por isso que é muito bom o evangelismo, e Jesus usou dessa técnica de ir de 2 em 2. E geralmente, né, enquanto um está falando, o outro está atento ao que está acontecendo aos arredores. É o que eu falei, muitas vezes nós temos experimentado dessa experiência, eu e a minha esposa.
Por várias vezes a gente estava ministrando, por várias vezes a gente estava evangelizando, e eu percebia mesmo espíritos perturbadores. E ali você não precisa fazer zoada, você não precisa fazer arruaço nenhum, você tem autoridade no nome de Jesus para mandar aquele espírito bater em retirada. Você não tem autoridade na vida da pessoa, mas sobre os espíritos você tem. Amém? Inclusive esse é um dos sinais que estão disponíveis para acompanhar o ID. Para acompanhar o ID. Amém? Glória a Deus, que você seja edificado nessa noite com essa instrução. Mas creia, eu quero mesmo nessa noite orar por você, para que você desperte esse ministério que está dentro de você. Esse ministério poderoso. Esse ministério que o Senhor confiou a você. Diga, eu tenho boas notícias. Aleluia. Diga, eu tenho boas notícias. Diga, eu tenho boas notícias. E o que você está fazendo com essas boas notícias? Hoje, às vezes, a gente fica reclamando que os meios, canais de comunicação estão anunciando más notícias. Sabe por que as más notícias estão sendo maiores? Em maior quantidade, porque as boas notícias elas não estão sendo anunciadas. Agora, deixa eu dizer para você, canal de TV, rádio, nenhum deles estão comissionados para anunciar essas boas notícias. Essas boas notícias estão comissionadas a mim e a você. Agora nós podemos usar dos meios de comunicação, nós podemos usar dos meios disponíveis que o Senhor criou para que nós possamos ter um alcance maior. Amém? E nós precisamos nos posicionar e anunciar essas boas notícias. De que forma? Com alegria. Né? Nós conhecemos uma história que alguém faz uma alegoria com isso, de que havia numa praça, né, um palhaço que todos os dias ele ia para aquela praça e ele contava piadas, ele falava umas coisas engraçadas lá, e havia uma multidão de pessoas assistindo, ouvindo aquele palhaço falar, e se alegravam com o que ele falava. E depois que aquele palhaço saía, vinha um ministro da palavra, ele vinha e começava a pregar, e começava a falar, e ninguém aparecia, ninguém ficava, poucas pessoas ali ficavam com ele. E ele se indignou com aquilo, e ele foi àquele palhaço e perguntou, eu queria saber, por que é que você, né, consegue tanta gente, por que tanta gente fica te assistindo, tanta gente fica aqui esperando ouvir o que você está falando? E aí aquele palhaço falou para aquele pregador, disse, é simples. Ele disse, o problema, sabe qual é? É que eu falo mentiras como se fosse verdade. Disse, mas você está falando verdades como se fosse mentira. Ou seja, sem nenhuma empolgação. Como é que você anuncia uma boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para lhe dar, Fernanda. Eu vou chorar. Assim, é porque, sabe, Jesus morreu na cruz, né? E a gente estava perdido, né, irmão? E aí Jesus, né, ele pagou o preço. Você acha que alguém vai querer receber essa mensagem? Agora, irmãos, mesmo que alguém não receba, mas só de ver a sua alegria. Eu lembro que um dia eu falando de Jesus para uma pessoa e ali eu estava meditando hoje, foi muito interessante, porque uma das coisas que eu fiz foi valorizar o conhecimento daquele rapaz. E era um cliente, ele estava sentado na cadeira, eu fazendo o cabelo dele ali, e ele falou muitas coisas que eu não entendia nada do que ele estava falando, porque não era a minha área. Mas no final eu disse, muito bem, você é um homem muito inteligente, muito conhecedor das coisas, mas eu quero convidar você, eu quero continuar uma conversa com você. Uma vez que eu não posso estudar o que você estudou, eu queria convidar você a estudar um pouco mais sobre Jesus para poder a gente conversar, né, mais sobre Jesus. E ele parou, ele disse, boa ideia. E no final, ele chegou para mim e disse, agora uma coisa eu percebo. Eu não tenho o que você tem.